Olá, esse é o Pod News. A gente conversa hoje com o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, que também já foi presidente do PT na Bahia, está por dentro de todas as articulações políticas do partido e também do governo Lula. Éden, seja bem-vindo ao SBT News. Obrigado, Victoria. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estarei aqui. Parabéns pelo trabalho. Éden, hoje, claro, a gente vai falar muito de eleição. Mas antes disso, acho que é inevitável a gente tocar no assunto Jorge Messias. Nos últimos dias, a gente viu a derrota do advogado-geral da União, que foi rejeitado para o cargo de ministro do STF. A que vocês atribuem essa derrota de Jorge Messias? Houve um erro de articulação do governo? O governo não percebeu que estava tendo um jogo contra o nome de Messias? Se eu disser que o governo não foi surpreendido, eu estaria mentindo. Nós trabalhamos desde a indicação do presidente Lula, ao longo desses últimos meses. O próprio Messias trabalhou muito, visitou 78 gabinetes, conversou com quase a totalidade dos senadores. Se eu lhe disser que a articulação política do governo ou o PT não foram surpreendidos, eu estaria mentindo. Nós trabalhamos para vencer, trabalhamos para aprovar o nome dele no plenário do Senado. Infelizmente não deu. O que eu entendo disso é que não há uma só explicação. Nas derrotas, Victoria, a gente sempre busca achar culpado, sabe? Responsabilizar uma pessoa, um evento, um momento. Não é o caso. É um conjunto de fatores que contribuíram para o Senado Federal rejeitar o nome de Messias. Rejeição essa que há 132 anos não acontecia, né? Desde 1894, quando Barata Ribeiro, um médico baiano, foi rejeitado pelo Senado. À época, 130 anos atrás, a rejeição foi técnica, porque para ser indicado ao STF a pessoa precisa ter notório saber jurídico e reputação ilibada. No caso do Barata Ribeiro, esse notório saber jurídico foi questionado, porque ele era médico, ele formou em medicina, era médico de formação. No caso de Messias, ele cumpria esses requisitos. Ele tem reputação ilibada e é um servidor público de grandes serviços prestados ao Brasil. Ele é servidor público de carreira da Procuradoria-Geral da Fazenda, foi chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, assessoria direta à Presidência da República, foi assessor do Senado, foi advogado-geral da União, foi ministro de Estado, é professor, é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Então, assim, o saber jurídico e a reputação ilibada, isso ele tem. Então, a rejeição dele não veio por esses elementos, então a semelhança com 1894 para aí. O que aconteceu essa semana foi uma rejeição política. A maioria do Senado Federal rejeitou o nome de Messias por uma série de questões não técnicas, mas sim políticas. Aí vai caber ao PT, vai caber ao governo, vai caber a vocês, analistas da política, vai caber aos operadores da política no Brasil tentar decifrar, eu vou chamar assim, quais foram essas razões. Eu tenho algumas pistas. Eu penso que o Senado Federal, a maioria do Senado Federal, fez dessa rejeição um recado ao próprio governo, fez disso um recado ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário. Aqui não é só opinião, diversas falas foram nesse sentido, inclusive do filho de Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, falou disso. Alguns líderes da oposição falaram disso, Sóstenes, Efraim e tal, que a indicação não deveria ter sido daquele perfil, não deveria ter sido feito pelo presidente, que podia ter dialogado com um perfil mais próximo do Senado, alguém mais da política. O filho de Bolsonaro falou que na visão dele, chega desse STF se metendo na política, que a visão dele é que o STF está se metendo na política. Então esse é um elemento, uma pista talvez para a gente decifrar. Penso que o caso Master, a carbono oculto, as investigações que alcançam o andar de cima também tem a ver com isso. O envolvimento, eu vou chamar assim, pelo menos do que foi noticiado, das investigações tocadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, sob a relatoria do ministro André Mendonça, de presidentes de partido. Por exemplo, o presidente do PP, Ciro Nogueira, está citado nesse caso, o presidente do União Brasil, Rueda, está citado nesse caso. Isso também pode ter pressionado,
Como pode ter pressionado também essa votação, eu vou chamar assim, uma quebra do pacto federativo. Desde o governo Bolsonaro, desde a presidência do então presidente da Câmara, Arthur Lira, na nossa visão, houve uma quebra do pacto federativo e vou explicar bem rapidamente. Quando o Congresso Nacional passa a operar emendas impositivas, emendas PIX, emenda de relator, orçamento secreto, o Congresso Nacional ultrapassa os limites constitucionais das suas prerrogativas e dos seus deveres, dos seus direitos e dos seus deveres, e passa a ocupar um espaço que é constitucionalmente do Executivo, qual seja administrar o orçamento do Estado e dizer onde esse orçamento deve ser investido. Então, captura direitos e deveres do Poder Executivo e quebra o Pacto Federativo. Mas quando o governo Lula era oposição, era bom que essas emendas fossem positivas, porque, por exemplo, o governo Jair Bolsonaro não dava nenhum tipo de emenda para os deputados do PT, né? Sempre houve emendas. Depois criou-se emendas impositivas, mas essas emendas eram debatidas nas comissões, aprovadas em comissões e eram transparentes sua execução. Repare, não há problema da Comissão de Turismo do Congresso Nacional opinar e aprovar certo recurso para revitalização de tal área portuária do Rio de Janeiro ou de Salvador. Só que isso tem que estar concatenado com uma política nacional de turismo debatido entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. O que ocorreu no governo Bolsonaro é que deputados individualmente decidiam para onde ia esse dinheiro, ou seja, para suas bases eleitorais, para os municípios onde eles eram votados. Então já não estava dentro de um contexto de uma política nacional, seja na saúde, na educação, no turismo, no meio ambiente, em qualquer área, na cultura. Então você põe emenda para sua cidade no orçamento de cultura para realizar um show que vai beneficiar seu prefeito. Bom, isso aqui é de interesse nacional? Não, é um interesse paroquial. É um interesse do deputado individualmente, da deputada individualmente e do senador. Então, desvirtua. E acrescento a isso, que está sob investigação do Supremo Tribunal Federal, que é a parte secreta do orçamento. Não basta ser paroquial e individualizada, essas emendas ainda não têm controle público. Nós não sabemos quem executou, quando executou, se a obra aconteceu ou não. Então, aqui, insisto, aqui houve uma quebra do Pacto Federativo. Essa quebra do Pacto Federativo deu, digamos assim, as condições para o Congresso Nacional trazer para si, ou tentar trazer para si, prerrogativas que não são dele constitucionalmente. Vou dizer de novo. A quem cabe indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal? A Presidência da República, o Presidente da República ou a Presidenta da República. O Senado pode aprovar, pode rejeitar. No caso de rejeição, tem que ser estrito com a lei. Estamos rejeitando porque esse indicado não cumpre os requisitos que a lei mandou. Não é o caso, não foi o caso do que ocorreu. A rejeição foi feita por outros fatores que eu estou aqui com você dialogando para a gente tentar entender, que não estão previstos na lei. O caso master, o carbono oculto, o perfil do ministro, se ele é mais próximo desse ou mais próximo daquilo. Gente, onde a gente escolhe quem é mais próximo ou não do PT é na urna, na eleição. Onde a gente escolhe se eu gosto do cara porque ele é contra ou a favor do aborto é na eleição. Onde a gente escolhe se eu gosto mais da preferência pessoal ou da trajetória pessoal do indivíduo são as eleições. Então, na sua visão, o Senado ultrapassa as competências dele quando diz que Jorge Messias não era do perfil de agrado deles e que deveria existir um candidato alinhado ao Congresso Nacional? Penso que sim. Ele tem o direito de rejeitar, mas acho que fez pelas razões erradas, pelas razões equivocadas, pelas razões que não estão previstas na lei. Não cabe ao Congresso Nacional indicar ministro do Supremo. Não cabe ao Senado Federal indicar ministro do Supremo. Eu vi falas ontem de alguns senadores dizendo, olha, o Lula já indicou 2, chegou a nossa vez de indicar. Aqui tem uma quebra do Pacto Federativo. Aqui há um desvirtuamento do papel do Congresso Nacional. Só para chamar a atenção que não foi ontem, foi alguns dias atrás. Desculpa, já a aprovação de Jorge Messias. Cara, eu vi do Congresso do PT na semana passada, emendamos essa semana, me desculpa. Muitos acontecimentos políticos. Mas então, o senhor dizia que os senadores tomaram ali conta desse debate, acharam que o candidato tinha que ser alinhado a eles, é isso? Vi falas nesse sentido ao longo dessa semana, o que
se aproxima disso, que vai ao encontro disso que eu estou dizendo. Talvez a gestão Arthur Lira, o jeito que Jair Bolsonaro, o então presidente Bolsonaro, hoje preso Jair Bolsonaro, lidou com o Congresso Nacional, que ele tinha preguiça de trabalhar, ele gostava de andar de jet ski, ele gostava de fazer motociata, trabalhar que é bom, ele nunca foi bom de trabalhar, a trajetória política dele diz isso. Como ele não gosta de trabalhar, o que é que ele fez? Entregou para o Congresso Nacional o orçamento, então toca vocês. Toca o presidente da Câmara, toca o presidente do Senado, vocês fazem o que vocês quiserem. E o Congresso se acostumou com fazer o que quiser. Então, essa tensão e a rejeição do nome de Messias, infelizmente, é mais um capítulo nessa crise que vai se aprofundando, e penso que os homens e as mulheres públicas do nosso país podemos fazer desse processo eleitoral um momento de repactuação do Pacto Federativo, sabe? Penso que do jeito que foi que a Constituição foi formada e foi desenhado o papel de cada instituição no Brasil, e é natural que depois de 30 anos a gente tenha exageros e a gente tenha que fazer o uso daquele pesos e contrapesos para ir ajustando novamente, eu vou chamar assim, todo mundo dentro da sua casinha. Não é só o Congresso, tá? Outros poderes e outras instituições também, eventualmente, acabaram exacerbando, ultrapassando os limites da sua atuação. Talvez seja o momento da gente convocar a sociedade brasileira e os operadores da política no Brasil, os homens e mulheres públicas, a gente repactuar esse pacto federativo. Não é salutar o que aconteceu essa semana. Rejeitar é direito do Senado Federal? Mas pelas razões erradas, não. Isso o senhor avalia que é um prenúncio que o governo pode sofrer mais do que o esperado nas urnas lá em outubro desse ano? Porque foi uma derrota para o governo e, de certa forma, mostra o peso que a oposição tem no Congresso Nacional, e esses senadores também têm peso nas bases eleitorais. Uhum. O senhor relaciona uma coisa com a outra? Diretamente, assim, de causa e efeito, não. Aliás, a política tem mudado um bocado no Brasil. Eu penso que governo, por exemplo, eu vou te responder, mas sobre causa e efeito, eu penso que governos que acham que só fazer obra vai obter o voto, o reconhecimento popular traduzido em voto, e se esquece de dialogar, de politizar, de dar sentido à obra, à política pública, de, como se diz, disputar narrativa, né? Como a gente diz na esquerda, disputar hegemonia, tende a falar sozinho. O governo que acha que só fazer obra vai dar voto, tende a falar sozinho. Do mesmo jeito, essa causa e efeito entre o que foi votado no Senado vai se traduzir nas urnas não é tão automático. Eu penso que o sentimento da sociedade não é de hiper-empoderamento do Congresso Nacional. Penso que a sociedade brasileira quer um Congresso Nacional que fiscalize o Poder Executivo, que produza legislativamente soluções para os problemas sociais do Brasil. Então, nós temos uma grande catástrofe com relação a epidemia do feminicídio no Brasil e a violência contra as mulheres. A sociedade está atenta a isso e espera que o Congresso Nacional seja parte da solução. É claro que não é só criar a lei que vai resolver, até porque a gente já criou lei com relação a esse tema, e a gente precisa criar política pública, a gente precisa criar rede de proteção, a gente precisa criar rede de punição, de identificação dos autores dessa violência. Enfim, como a tornozeleira eletrônica que o presidente Lula chamou o Brasil num grande pacto contra a violência contra a mulher, mas o que a sociedade espera é um Congresso Nacional que seja parte dessas soluções. Um Congresso Nacional que tome para si a prerrogativa de outros poderes e que passe a tentar governar, seja executando orçamento, seja indicando ministro do Supremo, ou como a direita fala, impeachmentando o ministro do Supremo. Repare, não está na agenda do trabalhador brasileiro, da trabalhadora, da classe média brasileira, impeachment ou não o ministro do Supremo por si só. O que vai mudar na vida da sociedade brasileira se o Senado impeachment ou não esse ou aquele Supremo? Nada. Isso é falta de programa, é falta de assunto, é falta de proposta. O que a sociedade espera é que o debate político eleitoral seja confrontado entre projetos, programas, propostas para o Brasil. Lhe respondendo, o governo vai enfrentar dificuldade
na articulação política, já enfrenta o que aconteceu essa semana, a derrota de Messias, é um símbolo, um signo, né, um exemplo de dificuldade na articulação política do governo. Como ele disse inicialmente, a gente trabalhou para aprovar, o governo trabalhou para aprovar e fomos derrotados. Agora, isso necessariamente vai se refletir nas eleições? Não, sinceramente, eu não acho que a causa e efeito seja tão direta. A sociedade não esteve envolvida nesse debate sobre o perfil de Messias, a quem cabia e etc. Por vezes, o Congresso Nacional pode até se desconectar do anseio, do desejo da sociedade. Vou lhe dar um exemplo claro que aconteceu no semestre passado. O Congresso Nacional se desconectou do desejo da sociedade brasileira quando defendeu a anistia. O Congresso Nacional se desconectou do desejo da sociedade brasileira quando defendeu a PEC da blindagem. O povo foi às ruas, não só o PT, a esquerda, os movimentos sociais. A população se manifestou dizendo, olha, não é a agenda do Brasil, é a agenda de impunidade. Mas a população também está insatisfeita com o Supremo Tribunal Federal, né? A gente tem visto nas pesquisas que a população tem uma rejeição ao STF e isso acaba também justificando parte da agenda da direita, né? Eu penso que uma parte da população está insatisfeita e não é ela que incentiva a direita, é a direita que incentiva essa insatisfação. A agenda da direita, da ultradireita, da extrema-direita, do bolsonarismo no Brasil e no mundo é questionar as instituições republicanas. É isso que o trumpismo faz nos Estados Unidos, é isso que a ultradireita faz na Europa, é isso que a extrema-direita faz, ou Milei faz aqui na Argentina. É característica da agenda da direita hoje no mundo questionar a legitimidade das instituições. Então, é tirar a credibilidade do Congresso, do Supremo, das Supremas Cortes, das instituições republicanas, é questionar a veracidade dos fatos. Então, é questionar o papel da imprensa, é questionar os veículos tradicionais, é pôr em xeque toda digamos assim, os meios de comunicação tradicionais e capturar um sentimento de revolta, de medo, de aflição, sabe, de pavor da população ou de insatisfação. Então, tira do campo da racionalidade e traz para o campo da emoção. Então, manipula-se, e as redes sociais, volta e meia, são instrumentos para isso, de manipulação desse sentimento. Tira o debate público do campo da racionalidade, traz para o campo da emoção, estimulando medos, anseios e aflições e, enfim, frustrações, e passa-se a questionar, digamos assim, todas as premissas ou todos os fundamentos da democracia. O problema é que essa agenda é estimulada e emulada pela direita e a saída que ela propõe para isso é o autoritarismo. Então, a saída que a direita propõe para ela cria um clima de instabilidade para propor o autoritarismo. Como é que isso se traduz? As candidaturas de um personagem forte, de um coronel, um capitão, um general que vai nos livrar e que vai salvar o nosso país. Isso se traduz na agenda hipernacionalista. Então, nós não podemos permitir migrações, nós não podemos permitir que estrangeiros venham para o nosso país, o Brasil acima de tudo, ou os Estados Unidos, ou Portugal, ou coisa que o valha. Ato consequente disso é culpar os pobres pela crise, ato consequente disso é culpar o empoderamento das mulheres, o direito que as mulheres vêm com muita luta adquirindo no país, é questionar a igualdade de salário entre homens e mulheres, é questionar a oportunidade de homens e mulheres. Então é mexer com esse conservadorismo histórico, secular no Brasil. Então a sociedade está ruim porque as mulheres saíram de casa para trabalhar. Está errado. Então, assim, eles emulam eu vou chamar assim, esse caldo cultural, e as saídas são retrógradas, as saídas são autoritárias, conservadoras, anacrônicas e retrógradas. O que nós propomos é mais democracia. Quando a democracia está em crise, Vicky, a gente tem que ter mais democracia. Se a democracia estiver em crise, o que é que a gente faz? Joga mais luz sobre ela, a gente dá mais transparência sobre os processos, a gente torna o debate mais público, a gente tira as cortinas. É assim que a democracia sobrevive. É assim que a democracia ela melhora, sabe? Ela se aperfeiçoa, e nunca com saídas autoritárias. Ao nosso ver, a saída para essa crise institucional que o Brasil vive não é a volta do passado autoritário ou dos costumes do século passado.
Para nós, a democracia vai se aperfeiçoar à medida que, por exemplo, a gente entender que é uma sociedade multicultural, onde todo mundo tem o mesmo direito e oportunidade, onde a gente consiga construir igualdade entre homens e mulheres, onde a gente acabe com as desigualdades regionais no nosso país. O Brasil será um país grande à medida que a gente for grande para todo mundo. Agora, só uma última questão falando dessa articulação do Congresso, porque o governo, querendo ou não, bateu de frente com Davi Alcolumbre. A indicação de Jorge Messias foi um enfrentamento, e isso também responde, também se traduz em outras matérias, quando o governo, por exemplo, insiste em mandar um projeto de lei do fim da escala 6x1, sendo que o Congresso já estava discutindo a PEC. O enfrentamento do governo, do Planalto, ao Congresso Nacional, bater de frente com o Congresso Nacional, é a melhor saída? Porque, pelo que a gente viu agora, nessa derrota não funcionou. Eu não penso que o governo está batendo de frente com o Congresso Nacional. Cara, Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, digamos assim, é uma das pessoas que melhor traduziu o presidente Lula. Tem a biografia de Fernando de Moraes, tem vários, enfim, estudos e textos sobre o Lula. Mas Fernando Henrique tentou, numa frase, resumir o presidente Lula. O Lula, segundo Fernando Henrique, é um trabalhador cristão bem intencionado que quer reunir trabalhadores e empresários na mesma mesa e dali conseguir um bom acordo. É assim que Fernando Henrique conceituou o presidente Lula. O que ele está dizendo? O Lula é alguém da negociação, da mediação, da busca de consenso. Não é característica do presidente Lula enfrentar o Congresso Nacional ou enfrentar qualquer instituição na República. Mas e os mediadores de Lula? Não acho que, por exemplo, o caso que você citou foi um enfrentamento, nem a indicação de Messias, primeiro que era dever do presidente Lula, exclusiva do presidente Lula, indicar ministro do Supremo. Então, ali não há um enfrentamento ao presidente do Senado ou ao Senado Federal. Acho que é o contrário. É o Senado Federal que adota uma postura de enfrentamento à Constituição e ao Poder Executivo quando rejeita por razões políticas e não técnicas. Com relação a 6x1, o que o governo fez foi mandar um projeto de lei em regime de urgência por entender que essa é uma pauta emergente, urgente da sociedade, que a 6x1 não pode esperar a tramitação, por vezes lenta, de uma proposta de emenda à Constituição. Como, capa nós, já estava. A Câmara está tentando acelerar a PEC depois que o governo enviou o projeto de lei em regime de urgência. Talvez se o governo não tivesse mandado o projeto assim, a PEC ainda estivesse em comissão, debatendo e tal, pode até ter ajudado a acelerar. Se vai ser aprovado o PL do governo ou a PEC, para nós do PT, a diferença não é tão grande. O que importa é a gente revisar a jornada de trabalho no Brasil, que há 50 anos não é revista, só por si só esse dado já justifica a revisão da jornada de trabalho. A gente fala de modernizar a economia brasileira e acaba aprovando uma reforma trabalhista do governo Temer que tira direito dos trabalhadores. Aí quando a gente fala de rever a jornada de trabalho, parte da sociedade diz que isso não é agenda. Só pode ser agenda se for não pode ser agenda se for para beneficiar o trabalhador. Então, teve uma agenda que tirou direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista flexibilizou a CLT e precarizou o mundo do trabalho sob o ponto de vista da classe trabalhadora. A 6x1 é uma oportunidade da gente estar em sintonia com o que acontece nas maiores economias do mundo. Primeiro que o setor produtivo, o trabalhador brasileiro, produz igual ou melhor do que as principais economias do país. Mas tem menos descanso. Quando a gente fala descanso, não é ficar em casa, não é deitar na rede, não é botar o pé para cima. Até pode. Mas nós estamos falando do direito de viver, do direito de conviver com sua família, do direito a ter lazer, a cultura, do direito a viver a cidade. Então, assim, nós somos uma geração que está muito impactada com esse sentimento de exaustão. O trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira, não só quem está no comércio, não só quem está no shopping, não só quem está... E tem muita gente ainda pior, porque quem está trabalhando de aplicativo está na 7x0, trabalha 14, 16, 18 horas por dia para mandar dinheiro para um aplicativo que está fora do país, supostamente podendo reger seu próprio tempo, mas se você não conseguir trabalhar 18 horas, você não consegue ter renda. Então, o governo mandou não como um desafio ao Congresso, o governo mandou por entender a urgência do fim da 6x1 no Brasil. Vou insistir, o presidente Lula não é alguém do enfrentamento, é alguém sempre da mediação. Os governos do presidente Lula se caracterizaram. Aliás, deixa eu só reconhecer o papel do Senado e da Câmara Federal. Muito das políticas públicas e dos novos programas que nós fizemos no governo Lula, o pé de meia,
o Gás do Povo, o novo Minha Casa Minha Vida, e todo o cinturão de proteção social do Farmácia Popular, do Mais Médicos e etc., foram reconstruídos com o apoio do Congresso Nacional, essas leis aprovadas no Congresso Nacional, esse orçamento aprovado no Congresso Nacional. Então, assim, nós tivemos muita parceria e olha que nós somos minoria no Congresso, se você olhar a base do PT, os nossos deputados da esquerda ou do governo, formalmente a gente é minoria. Então, a gente conseguiu mediar o líder Jacques Wagner, o líder Randolph, o então líder José Guimarães, hoje ministro da SRI, tiveram capacidade, junto com o presidente Lula, de convencer parte da oposição de que aqueles programas eram fundamentais para o país. Então, nesses últimos 3 anos, a gente aprovou muita coisa junto com o Congresso. Não foi uma agenda de enfrentamento. Eu penso que, talvez, no caso da rejeição de Messias, o enfrentamento veio do outro lado da Praça dos Três Poderes e não do Poder Executivo. Então vamos falar agora de eleição. Quer dizer, tudo é eleição, né? Tudo se relaciona, no final das contas, com a eleição. Mas vamos falar especificamente da disputa eleitoral. E eu queria começar já com os números mais recentes, que eu acredito que têm sido assustadores para a parte do PT e do governo. Flávio Bolsonaro tem aparecido com uma vantagem numérica em relação ao presidente Lula, até mesmo quando a gente olha para um segundo turno, empate técnico, mas em algumas pesquisas ele aparece alguns pontinhos percentuais à frente. Como que o PT vai lidar com a imagem de Flávio Bolsonaro daqui para frente? Relacionar a imagem dele com o pai dele é suficiente? O que vocês estão traçando de estratégia? Olha, primeiro que eu acho que quem está olhando para a eleição somos nós, dirigentes políticos, é o povo que está no governo, é quem cobre política, comentaristas, analistas, articulistas, jornalistas. A sociedade ainda não virou os olhos para as eleições. Mas tem pesquisa. É verdade que o crescimento, digamos assim, das intenções de voto de Flávio surpreendeu em boa medida, porque ele era um ilustre desconhecido da sociedade brasileira, não foi candidato a presidente da República, tinha um mandato de senador apagado, opaco, não tem um grande projeto. O filho de Bolsonaro tem mais imóveis de luxo do que projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Então, era um senador baixo clero, eu vou chamar assim. E esse crescimento, primeiro, eu entendo que fosse ele, Flávio, fosse Carlos, fosse Eduardo, fosse Renan ou Tarcísio, o nome que Jair Bolsonaro pusesse à mão como candidato dele já conseguiria amalgamar, vou chamar assim, juntar o eleitorado dele. A eleição no Brasil foi a eleição decidida por 2 milhões de votos. Foi 50,9, né, 51 a 49. Então, de lá para cá das eleições, o Brasil, a gente saiu do quadro de bipolarização no país? Não, ao contrário, me parece que ela até aprofundou. Hoje, em qualquer comunidade, em qualquer espaço social, se você está na padaria, no jantar na família, na escola, na universidade ou no trabalho, basicamente qualquer debate, qualquer conversa sobre o debate público, a gente identifica facilmente quem gosta do Lula, quem não gosta do Lula, quem gosta de Bolsonaro, quem não gosta de Bolsonaro. Estou fazendo um resumo grosseiro, eu vou chamar assim, mas ilustra a polarização. Então, se ficou mais polarizado, para onde Jair Bolsonaro, que é o dono dos votos, pusesse a mão, esse candidato já cresceria. Quando ele põe a mão no filho dele, esse crescimento acontece e a primeira vítima das eleições, novamente no Brasil, é a direita. Porque apresenta-se um candidato bolsonarista, com sobrenome Bolsonaro, com a trajetória bolsonarista e com valores bolsonaristas. Aquela ideia de ter uma candidatura de direita mediada, moderada, moderna, que tentavam transformar Tarcísio nisso, foi a primeira vítima das eleições. Essa terceira via não existe no Brasil. Tanto que a candidatura do PSD, de Ronaldo Caiado, convenhamos, não é de alguém moderado, de alguém mais para o centro. Ronaldo Caiado tem a sua trajetória no Congresso, no governo de Goiás, de ampla vinculação com o agronegócio, né, com, digamos assim, valores conservadores, uma postura de chefão, de quem manda e tal, gerentão de roça, esse tipo de coisa, fazendeiro e tal. Então, isso aqui não cabe esse paletó de moderado, não cabe esse viés moderado. A primeira vítima foi essa. Segundo, as pesquisas, ele aproxima e caracteriza a polarização, mas nas nossas, essas últimas semanas, o presidente Lula volta a recuperar um pouco da distância ainda no primeiro turno, ainda pouca, é verdade, mas eu diria que estabilizou.
cresceu, cresceu, cresceu e alcançou esse patamar do Brasil polarizado. Jair Bolsonaro dá essa intenção de voto para o filho dele com uma mão, digamos, positivamente, ele dá a intenção de voto, e com a outra mão ele dá negativamente, porque a rejeição também é muito alta. Nós estamos falando de rejeição acima de 55%, 56%, 60%. Então nós vamos para a eleição de novo com o Brasil polarizado, com as turmas mobilizadas, quem gosta do Bolsonaro e quem gosta do Lula, ambas se rejeitando mutuamente, né? E penso que o diferencial que vai ter é a comparação entre o que foi feito pelos dois projetos. Quem gosta do Lula dificilmente vai deixar de gostar do Lula. Aliás, quem não conhece o Lula no Brasil, como a gente diz na Bahia, de cabo a rabo. Todos os defeitos e todas as qualidades do Lula, a sociedade brasileira conhece. O Lula está na vida pública brasileira há quase 50 anos. Já foi candidato diversas vezes. Já foi 3 vezes presidente da República. Então não tem mais o que falar bem ou o que falar mal do Lula. Não haverá novidade. E sobre Bolsonaro, a mesma coisa. Bolsonaro, Flávio, qualquer um dos seus filhos. Experimentamos Bolsonaro, o Brasil experimentou o governo Bolsonaro. Ele já está preso, já foi condenado, então não tem mais o que dizer dele. A gente já viu ele administrando na pandemia, a gente já viu o que ele fez nos projetos sociais, e quem gosta ou quem não gosta já sabe as qualidades e os defeitos. O que me parece que pode ser um diferencial nessas eleições é a sociedade, o eleitor e a eleitora parar e dizer assim, tá bom, nós vivemos esses 4 anos do governo Lula, nós vivemos 4 anos com Bolsonaro. Que caminho o Brasil deve tomar? Acho que é isso que será o diferencial, porque talvez sobre a trajetória de Flávio ele ainda precise ser apresentado. Nas nossas pesquisas, as pessoas ainda não sabem identificar qual daqueles candidatos, daqueles filhos é o candidato. Não sabem se é o lá do Rio de Janeiro, se é aquele que está nos Estados Unidos lá articulando o negócio de tarifaço contra o Brasil, ou se é esse que é meio enrolado, que é meio malandro, que é meio metido no negócio de loja de chocolate, mansão, milícia, homenagem a escritório do crime. As pessoas ainda fazem uma confusão. Eles vão tentar apresentar Flávio como um pai de família, jovem, moderado, de direita, mas do diálogo. Essa é uma versão que o marketing vai tentar apresentar. O que nós faremos, e eu não falo pela campanha, porque ainda não há campanha, mas o que nós da comunicação do PT, o que nós do Partido dos Trabalhadores, que a comunicação do PT, o que o presidente Adilson Silva tem orientado, é não usar adjetivo nenhum na caracterização de Flávio Bolsonaro. É apresentar Flávio por Flávio, apresentar a verdade sobre a trajetória dele. Quem é Flávio? O que ele ocupou de cargo público na vida? Cá para nós, ele só ocupou cargo público na vida, ele nunca trabalhou, nunca foi trabalhador, nunca teve emprego. Então ele ocupa, por conta da família, cargos públicos a vida toda. E o que é que ele fez ou as acusações que pesam sobre ele durante essa trajetória? Sem tirar nem pôr, sem aumentar nem diminuir, sem colocar um adjetivo sobre ele. Flávio Bolsonaro é alguém que responde no Ministério Público do Rio de Janeiro por ligações com o escritório do crime e com as milícias no Rio de Janeiro. É fato. Tem lá o processo, nós vamos apresentar. Pesa sobre ele a acusação de financiamento de uma mansão em Brasília de 6 milhões de reais financiadas no BRB do Banco Master, que tinha previsão de ser pagado em 30 anos e ele conseguiu pagar em 3 anos. Tem esse processo. Pesa sobre ele o governo que o presidente pai dele fez, e a gestão da pandemia, a gestão das políticas sociais, o desemprego, o descontrole das contas públicas, pesa porque ele é parte desse projeto. Então, é sem adjetivar, sem aumentar, sem hiperlativizar, nada. Nós vamos apresentar Flávio por Flávio. E ele a rigor, só tem desculpa, mas ele só tem o que tem hoje de intenção de voto, não por sua própria trajetória, não por seus próprios méritos. Ele está lá porque ele é o bolsonarinho. Ele está lá porque ele é o filho de Bolsonaro. Se fosse outro filho, também estaria na mesma situação. Mas como que é esse processo de não adjetivar um adversário? É não chamar ele de ladrão, de corrupto, de feio? Como que funciona esse processo de não adjetivar um adversário? Porque é difícil, né? Ao longo da disputa, você fazer esse controle do discurso. Eu te disse que na campanha eu não sei como será. Estou te falando o que nós estamos falando agora. Agora é a apresentação dos fatos. É não exagerar, não mentir, não partir para baixaria, sabe? Não usar o expediente que eles estão usando contra o Lula.
nesses meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, nós já ingressamos no Tribunal Superior Eleitoral com mais de 50 ações pelo uso de inteligência artificial, de desinformação e de manipulação feitos no perfil oficial do PL contra o presidente Lula e nossas lideranças. O uso de inteligência artificial para manipular a verdade, para desinformar a população. Nós não precisamos fazer isso sobre Fábio. Não faremos, não faremos porque somos contra, e não faremos porque não precisamos. A gente não precisa mentir para apresentar a Flávio o que ele é. Nós vamos falar somente a verdade. É um deputado estadual que nomeou no seu gabinete parentes de milicianos. É alguém que nomeou no seu gabinete o tal do Queiroz, que articulava um esquema grande de rachadinha dentro do seu gabinete. É um senador que tem pouca produtividade, não apresentou nenhuma lei importante para o Brasil. E a lei que ele fez de porta-estandarte, de abre-alas do seu mandato, é aquela que privatizava as praias no Brasil. E é alguém que pesa sobre ele isso que eu lhe falei. Processos da polícia e da justiça com relação à ligação com o miliciano, a ligação com as milícias no Rio de Janeiro, a compra de uma mansão em Brasília e a lavagem de dinheiro através de uma loja de chocolate. Ponto. O que eu estou lhe dizendo é a gente não vai precisar mentir, não vai precisar exagerar, não vai precisar fazer nada disso. Agora, no Congresso do PT, inclusive, vocês fizeram uma ligação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master, com as investigações envolvendo o Banco Master. Até o momento, o Flávio Bolsonaro não é citado em nenhum momento nessas investigações do Banco Master. No Congresso do PT foi apresentado pela pré-campanha um vídeo como sugestão, sei lá, de produção, que não foi aprovado pelo PT. Você pode pesquisar nas nossas redes sociais, você pode olhar nos nossos perfis, nós temos perfil em todas as redes, nós temos um site, nós temos um aplicativo, nós temos uma TV no ar, nós temos uma rádio, nós temos inúmeros veículos de comunicação com a nossa base e com a sociedade. Não está lá. Ali foi uma sugestão, uma proposta, não sei, apresentada pela pré-campanha, que não foi aprovada por nós, porque eu vou insistir, nós não precisamos pesar Vocês a mão. Vocês são contra, então, essa relação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master? Se aparecer, se confirmar, aí vai pro ar. Se for verdade, nós vamos falar. O que nós estamos disputando é que há uma cobertura, eu vou chamar assim, jornalística, que supõe uma equivalência entre a direita e a esquerda no Banco Master, que, ao nosso ver, está deturpada. Quem está envolvido no Master? Governador Ibanez, do Distrito Federal, da direita do Centrão. Ciro Nogueira, presidente do PP, direita, Centrão. Rueda, presidente do União Brasil, Centrão, direita. ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, Centrão, direita. Aí pegam Lewandowski, que prestou consultoria, o Guido Mantega, que prestou consultoria, que não são dirigentes partidários, que foram ministros dos governos do PT, mas não são dirigentes partidários, não é a mesma dimensão. Pegam dois casos isolados para comparar com um esquema que foi montado, gestado e acelerado durante o governo de Bolsonaro. Foi durante o governo Bolsonaro que Vorcaro teve autorização para comprar o banco. Foi durante o governo Bolsonaro que ele passou a fraudar o sistema bancário. Isso vocês vão tratar durante a campanha? Na justiça e na sociedade. Na justiça e na sociedade. Porque foi nesse governo que isso aconteceu, que foi gestado e implementado, e foi no governo do presidente Lula e na gestão de Galípolo que isso foi interrompido, que nós liquidamos o banco e que nós botamos a polícia para investigar. Essa, Victória, é a principal diferença entre Lula e Bolsonaro. Falando em bom português para você. Bolsonaro teve o filho dele, Flávio, esse que é pré-candidato a presidente da República, acusado de envolvimento com a milícia, de lavagem de dinheiro e de corrupção. O que é que Bolsonaro fez? Reuniu os ministros no Palácio do Planalto e disse: vou intervir. Vou trocar delegado, vou trocar superintendente, vou trocar diretor da Polícia Federal e, se precisar, eu troco ministro. Mas não vão lenhar meu filho. Ele usou um termo mais forte, mas tá lá, tem vídeo, gravado pelo Palácio do Planalto. Vocês pretendem retomar isso na campanha? Isso é verdade, isso é fato. Quando foi citado Fábio Lula da Silva, o filho do presidente Lula, e o Lula foi questionado sobre isso, também dentro do Palácio Planalto, numa coletiva de imprensa no final do ano passado, atendendo a imprensa nacional. O que é que o presidente Lula respondeu? Se tiver filho meu no meio, vai responder como todo mundo.
doa quem doer. Essa aqui é uma diferença gigantesca sobre o tipo de Brasil que nós queremos, sobre o tipo de presidente que nós queremos e sobre o tipo de gestão pública que nós queremos. Reuniu os ministros para dizer que trocava todo mundo, mas não ia deixar seu filho investigado. O outro disse, investigue, jogue luz, transparência, doa quem doer, inclusive se tiver filho meu no meio. Essa dualidade vocês vão apresentar de forma clara, então, por exemplo, em materiais de campanha? Muito provavelmente, porque são fatos fatos amplamente comprovados e que as duas trajetórias comprovam, né? A trajetória de Bolsonaro é de um deputado do Centrão, sabe? Com pouca produção legislativa e que fez da carreira política, digamos, plano familiar. Todo mundo entrou para a política, todo mundo tem cargo público, eles falam em Estado mínimo, mas todo mundo vive de dinheiro público e todo mundo tem mandato. Eles falam em acabar com a mamata, mas todo mundo está lá dentro. O presidente Lula tem outra trajetória. Nos governos do PT, nós nunca intervimos na Polícia Federal, no Ministério Público, sobre nada. Nós entendemos que o Brasil cresce com essas investigações. Agora, vocês, por exemplo, vão abordar essas questões polêmicas envolvendo Flávio Bolsonaro, como a rachadinha, mas isso também vai abrir um precedente para que Flávio Bolsonaro lembre ali durante a campanha dos casos de corrupção envolvendo o PT, as investigações da Lava Jato, o envolvimento, a prisão do presidente Lula. Injusto. Mas isso vai ser relembrado por Flávio Bolsonaro. Como que vocês vão responder a isso? O terreno de abordar a corrupção não pode ser um terreno muito espinhoso? Pode, mas certamente estará no debate. Não sei se presidirá as eleições, sabe? Não sei se será o preditor de voto. Eu penso que o eleitor, a eleitora brasileira, trabalhador, a trabalhadora está preocupado com a saúde, com a segurança, com a educação, sabe? Está preocupado com prosperidade, com a economia, com o seu poder de compra, mais do que com a corrupção em si. Mas se for um tema da campanha, nós não temos problema de debater. Vou insistir. Mas a corrupção já foi uma agenda muito importante para o eleitor, né, no passado. Já estará ali, eu só tenho dúvida se vai presidir ou não. Não estou fazendo. Se vai ter um peso. Não estou fazendo. Terá peso, só não sei se presidirá, se será o primeiro preditor de voto. Tá. E é óbvio que o combate à corrupção é uma questão que está presente e deve estar presente nas eleições como uma preocupação não só do eleitor, como com quem faz política. Nós não podemos ter os índices de corrupção que nós temos no Brasil. Estou falando nos diversos níveis e nas diversas esferas, não só pública como privada também. Está aí o Banco Master para provar. O Banco Master e a Operação Carbono Oculto mostra a corrupção do sistema financeiro privado no Brasil. Privado, eram bancos privados, eram fintechs privadas que estavam lavando dinheiro de criminosos, de facções criminosas, de organizações criminosas. Mas voltando, é que eu penso que o que falta ser falado sobre a Lava Jato, sabe? O que falta ser falado sobre Petrolão? O que falta ser falado sobre o Lula? O Lula foi condenado e preso por um juiz parcial que fez conluio com o Ministério Público, e isso não é opinião do PT. Isso é decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é decisão dos organismos internacionais. A ONU fez a mesma. Chegou à mesma conclusão. Que houve um conluio entre o então juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e parte do Ministério Público de perseguir o presidente Lula. Ele ficou injustamente preso por quase 600 dias e teve seu processo anulado. Quem no Brasil não conhece essa história, sabe? Não há novidade nisso. Penso que o que haverá de novidade é quando as pessoas começarem a pesquisar quem é Flávio. Aqui pode ter uma novidade. Mas isso vai determinar a mudança de voto? Não sei. Não sei. Mas se falta alguém ser apresentado é Flávio e não o Lula. E sobre o debate de corrupção, nós estamos muito à vontade de fazer o debate, porque, vou dizer de novo, o problema não é haver corrupção, é ruim ter corrupção, mas pior é a postura que você adota frente aos casos de corrupção. O Lula dá autonomia para a Polícia Federal investigar. O governo Bolsonaro trocou ministro, diretor, delegado para não deixar investigar. Agora, olhando um pouco para as candidaturas de centro e até possíveis parcerias que o PT pode fazer nas eleições, a gente viu durante esse mandato do presidente Lula, o Lula tentou de toda forma reunir o centrão ali, colocou ministros, deu ministérios para o PP, para a União Brasil, para o PSD. Isso não se traduziu em votos no Congresso Nacional. Não, e agora não também. Contento, né?
Não o suficiente para que se tivesse uma base confortável. E, ao mesmo tempo, também esses partidos já disseram que não estão com Lula na eleição, pelo menos não de forma unânime, né? Com todos os seus membros ali, os partidos devem se dividir. Diante disso, ainda tem espaço para alguma negociação nacional do Lula com algum partido de centro dentro da chapa presidencial, ou algum apoio possível desses partidos de centro, ou vocês já lá abriram mão disso? É muito boa a sua pergunta, sempre muito boa a sua pergunta. Me perdoe ser pouco modesto. Infelizmente, a gente tem pouco partido político no Brasil. Partido de verdade. A gente tem muito partido e pouco partido de verdade, sem querer ser grosseiro com os demais partidos. Mas nós não temos 36, 37 ideologias diferentes no Brasil que justifique ter 36 partidos políticos no Brasil. Então, há um exagero no número de partidos. E a maioria desses partidos, sem querer nominá-los, montam suas estratégias a partir de interesses ou de objetivos locais, regionais e estaduais e não nacionais. O PT é um partido nacional. O PT é um partido que, ao longo desses 46 anos, nunca abriu mão de fazer a disputa pelo governo central no Brasil, de ter uma política unificada no país. O PT se propõe e é o principal instrumento de organização político da classe trabalhadora, seja no Acre, seja na Paraíba, estou falando aqui de leste a oeste, seja no Amapá, seja no Rio Grande do Sul. Se você, nas eleições, for a Porto Alegre e tiver um muro pintado com 13, ou se você for a Rio Branco, no Acre, e ver o muro pintado com 13, ou em Palmas, você sabe que aquela candidatura é uma candidatura do PT, é uma candidatura de esquerda, é uma candidatura ligada ao Lula, é uma candidatura que defende a democracia, é uma candidatura que defende os movimentos sociais e uma agenda pró-povo, pró-trabalhador, que vai tentar cuidar dos que mais precisam. Infelizmente, com os outros partidos, às vezes você chega num lugar, esse partido está com o PT, no outro estado não está com o PT, você chega em um estado o partido é mais conservador, no outro é mais progressista, infelizmente eles se organizam assim. Estou te dizendo porque a tradição no Brasil, das últimas eleições presidenciais, grosso modo, é que esses partidos que a gente se acostumou a chamar de centrão, ali do norte de Minas, do Espírito Santo para cima, Nordeste, até o Pará, até o Amazonas, fazem alianças mais com o nosso campo, com o campo lulista, com o campo do PT. E dali para baixo, para o Sudeste, para o Sul, um pouquinho do Centro-Oeste, fazem alianças com as candidaturas oposicionistas ao PT. Né? E isso tem se refletido até nas urnas, não só na aliança dos partidos, como também nas urnas. O Lula ganha as eleições em Minas para cima e geralmente a gente tem perdido as eleições ali, agora com menos, né? Assim, com Haddad a gente tinha sofrido uma derrota maior. Com o presidente Lula a gente conseguiu tirar vantagem em São Paulo, temos expectativa de vencer as eleições em Minas esse ano, temos expectativa de vencer as eleições em São Paulo e no Rio de Janeiro esse ano. A gente já pode falar disso sobre os nossos palanques. Mas lhe respondendo, formalmente, eu não gosto de futurologia, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que esses partidos não vão formalizar a aliança nem com Lula, nem com Caiado, nem com Bolsonaro, nem com Zema, nem com o que quer que seja. Por quê? Porque eles têm essa tradição de ajustar. A construção vai ser regional. É regional, e ajustando o palanque regionalmente. Então, para citar Caiado e o PSD do presidente Gilberto Kassab. Kassab já falou, olha, nós vamos ter candidato Caiado, mas vamos apoiar Tarcísio. Aí Tarcísio vai votar em Flávio, mas vai ter o apoio de Kassab, que vai fazer a campanha de Caiado. Uhum. Né? Uhum. O PSD no Rio de Janeiro é lulista. Nós temos uma aliança com o prefeito e candidato a governador Eduardo Paes. Na Bahia também, com o senador Otto Alencar, presidente do PSD, tem uma aliança histórica com eles. No Rio Grande do Sul e no Paraná, não. No Paraná é Ratinho, que é adversário nosso. Então, eu acho que eles vão acabar se ajustando regionalmente e não vão formalizar. Eu penso que a aliança do presidente Lula será com a nossa federação, o PT, o PCdoB, o PV, com a federação do PSOL e Rede. Temos um diálogo muito avançado e esperamos reeditar a aliança com o PDT
e com o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Até porque eu vice na chapa do PSB. Não fechamos porta para diálogo, mas é que é mais difícil fazer essa aliança formalmente na coligação nacional. Para a gente encerrar, você mencionou os palanques regionais, mencionou Minas, e daí vem a dúvida. Rodrigo Pacheco está garantido como candidato ao governo? Rodrigo Pacheco está garantido como candidato ao governo? Estou te devolvendo a pergunta, porque só o Rodrigo Pacheco pode responder. Desculpa, brincadeira, mas nós temos trabalhado a candidatura da nossa ex-prefeita Marília Campos é a nossa candidata ao Senado. A gente tem dialogado de ter uma candidatura, de apoiar uma aliada em Minas Gerais, de entender que a prioridade para o PT é a candidatura a deputado estadual, federal e a candidatura de Marília ao Senado. Como você sabe, a gente vem dialogando com o PSB e com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, há um tempo. Esperamos que essa aliança seja formalizada. Não é nossa intenção recuar nesse diálogo. Entendemos que o que aconteceu essa semana no Congresso Nacional não tem a ver com a disputa eleitoral em Minas Gerais, e que nós temos uma oportunidade de tirar Minas Gerais desse descomando que viveu nos últimos 8 anos com o governo de Zema. Nós entendemos que o PT pode ser um ator importante em reunir diversos segmentos da sociedade mineira para que Minas Gerais volte a ter planejamento, que Minas Gerais volte a ter credibilidade, que Minas Gerais volte a ter estabilidade. Zema se elegeu como sendo um outsider, alguém de fora da política que faria do governo uma empresa privada e que ali seria excelência nos serviços públicos. O que a gente viu foi um Estado hiperendividado, com muita pouca capacidade de honrar seus compromissos e a qualidade de vida do povo mineiro diminuindo. Então nós queremos fazer uma concertação com a esquerda, com setores de centro e até da centro-direita para Minas Gerais voltar a crescer como merece. Agora, para a gente encerrar mesmo, eu falei que era a última, mas agora é a última mesmo, porque o nosso tempo já está acabando. Haddad, vice, deve girar em torno dali dos 3 nomes, Tebet, Marina Silva e Márcio França, ou deve ter um fator novo aí? Esses 3 são os mais cotados, eu vou chamar assim. A Haddad vive um bom problema. A gente tem mais gente para a chapa do que lugar na chapa. É um luxo para o PT e para o ex-ministro, com fé em Deus, futuro governador Fernando Haddad, ter a opção de escolher entre o ministro Márcio França, a ministra Marina, a ministra Simone. Mas nós estamos dialogando com outros partidos. O que é que eu entendo lá em São Paulo, para lhe dizer? Assim, cravando, eu não posso lhe cravar quem será vice, isso a gente ainda tem tempo. A aliança está garantida, isso é importante, e os 4 vão caminhar juntos, e quem quiser se juntar vai caminhar junto conosco até a convenção. Mas o que eu acho que é fundamental lá em São Paulo é que nós temos que ampliar a nossa capacidade de diálogo com grandes setores da sociedade paulista, inclusive da política paulista, que se sentiram abandonados pelo governador Tarcísio. Tarcísio viveu os últimos meses a ilusão de que seria candidato a presidente da República, passava mais tempo em Brasília do que em São Paulo. A cabeça dele já estava aqui, já estava no Palácio do Planalto, já estava na candidatura nacional. Ele tinha pouca paciência para ir para o interior do estado, de conversar com o prefeito, conversar com o vereador, de almoçar na casa do prefeito, de dialogar com a população, sabe? Sentar com o presidente de associação, sentar com o presidente de sindicato. Ele pegava o helicóptero, ia, inaugurava o que tinha para inaugurar e ia embora, porque ele passava muito tempo no conchavo, na articulação, na construção da candidatura dele nacional. Então os prefeitos podem ser um ativo para o Nós temos dialogado com prefeitos, com ex-prefeitos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é um ex-governador de 4 mandatos, alguém que tem muito serviço prestado no interior inteiro de São Paulo, e nós percebemos esse sentimento aí de que Tarcísio já tinha um desconforto por ele não ser paulista, por ele não ter trajetória política em São Paulo. E agora, com ele ter aberto mão do trabalho no Palácio Bandeirantes para já pensar no Palácio do Planalto, tem um flanco ali da gente tentar também uma concertação que coloque São Paulo, digamos assim, num patamar de prioridade para o governo, ao contrário do que fez o governador Tarcísio, que priorizou outros sonhos na vida dele. E além dos prefeitos, tem outros grupos que vocês podem tentar conquistar em São Paulo? Você é de São Paulo, né? Sou. Se eu te contar, eu vou desarmar o que a gente está montando, mas eu prometo te contar em primeira mão. Já tem uma estratégia. Não, nós temos dialogado com o setor. O PT não dialoga só com a política formal, prefeito, presidente de partido. Nós temos dialogado com setores da sociedade civil organizada que não são necessariamente petistas, que não são necessariamente
é de esquerda, mas que reconhecem o papel que Fernando Haddad teve como prefeito de São Paulo e como ministro da Fazenda. A seriedade, sabe, o compromisso dele. Como a gente tem dialogado com setores que não são petistas, que são mais do campo conservador, vou chamar assim, ou de centro, que reconhecem em Geraldo Alckmin, que reconhecem em Márcio França, interlocutores da gente colocar um plano de desenvolvimento para o estado de São Paulo, sabe? Acima da coloração partidária, acima das siglas. Tá certo. Obrigada, Éden, pela sua entrevista. A gente conversou com o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, aqui no Pod News.